saudade de vocês. Hoje nós teríamos a primeira comunhão das crianças. Como não se emocionar? Mas assim, eu fiquei pensando quando as mães colocaram lá no grupo, né? Algumas mães se manifestaram, a Cláudia começou falando, lembrando, depois a catequista assim. Nós ganhamos um tempo, né? Porque eu penso que tudo é aprendizado. E conversando aqui em casa sobre a primeira Eucaristia, a gente ficou pensando, por que não aproveitar para renovar as músicas, né? Então eu tenho certeza que da próxima, quando nós retomarmos as atividades, e a próxima primeira Eucaristia, que será dessa turminha que está em andamento aí, vai ser muito especial. Vai ser carregada de emoção, né? Muita oração. Hoje nós vamos falar de oração. Vamos falar de oração, vamos falar desse período que a gente está vivendo, porque não tem como não falar. Eu fiquei pensando essa semana, né? O que eu falo? Eu vou falar do Evangelho, eu vou falar do... eu vou escolher algum outro tema. E aí fui pesquisando, escolhi, depois mudei, conversando aqui em casa, que o pessoal aqui de casa me ajuda muito com as escolhas. E aí eu falei, não tem jeito, tem que falar do Evangelho, porque a palavra ela é tão viva, ela é tão presente, que é quando a gente para ler, para pensar, para estudar, é o que está acontecendo, é o que a gente vai vivendo, né? Aquilo que a gente fala, os mais velhos sempre falam, né, pra gente, sinais dos tempos, isso estava para acontecer, mas a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Então, as coisas vão acontecendo, vão se renovando, vão mudando e depois acontece de novo, por quê? Porque a gente aprende vivendo. Então a gente precisa estudar muito sim o Evangelho. Então eu vou falar um pouquinho do Evangelho e depois eu vou falar um pouquinho de oração, que é uma forma da gente se preparar sempre para viver a palavra, para testemunhar a palavra. E a gente começa sempre fazendo uma oração. Eu quero rezar especialmente pelas... deixa eu arrumar meu foninho aqui que estão falando que está baixo. Vou deixar ele mais para cima. Segurar. Especialmente para as famílias, né? Para as mamães, para os papais aí que estão trabalhando, que precisam trabalhar, para aqueles também que ficam em casa, que precisam trabalhar, mas não no momento precisa ficar em casa, para aqueles que estão trabalhando em casa, para os filhos, para as crianças. Muitas crianças estão fazendo lição em casa, né? Fazendo as atividades da escola em casa. É algo novo. E, assim, momentos que as mães precisam se dedicar e precisam aprender, né? Como lidar com essa situação, e as crianças também, né? Porque, vamos falar que é verdade, a gente está em casa, a gente tem que acordar cedo, né? Mesmo estando em casa para fazer a tarefa. E eu imagino que deve ser um pouquinho difícil. Aqui as minhas filhas estão fazendo, as maiores estão fazendo as atividades, continuam, né, nos estudos, e a Heloísa acabou entrando de férias, então ela acabou ganhando aí alguns dias de brincadeira, porém a gente não pode deixar se distrair muito dessas atividades escolares. Então a gente vai contornando as situações. Então vamos rezar pelas famílias, vamos nos colocar aqui em entrega de oração, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos começar pedindo aí que o Espírito Santo nos ilumine, nos acompanhe nesse encontro, nos envolva, nos dê discernimento para falar, dê a vocês luz, né? Muita luz para estar entendendo, que eu consiga transmitir o que me foi falado no coração, que chegue até vocês da melhor forma possível, tá?
Amém. Bom, nós estamos vivendo o tempo pascal, como eu venho falando aí, né? Falei a semana passada do tempo pascal. A semana passada, Jesus fez uma visita aos apóstolos. E hoje, de novo, eu vou falar de uma visita que Jesus fez, de um encontro, não é uma visita, é um encontro. E é uma história que eu gosto muito. Tem um encontro dedicado a esse tema na catequese, no nosso material de catequese, e já foi trabalhado com a turminha, mas eu encontrei uma forma assim de estar trazendo para os nossos dias. Tem várias interpretações, né? Quando eu pesquisei, inclusive essa semana, eu vi que tem aí um vasto material de catequese, de catequistas envolvidos nessas atividades de catequese através do Facebook. E elas prepararam também, me ajudaram a preparar esse encontro com esse tema. Emaús, fica conosco, Senhor. Ele está lá em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Eu vou fazer a leitura do Evangelho e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que Jesus está transmitindo para a gente nesse Evangelho, tá bom? Minha Bíblia já está aqui, preparadinha. E aí, quando vocês fazem aí a catequese em casa, vocês acompanham na Bíblia, só escutam? Como é que é? Eu vi, né, vendo os vídeos, as catequistas até falam assim, corre lá, pega a Bíblia, abre a Bíblia, né, pra que o catequizando acompanhe com a família. Eu achei bem interessante, não é? Se vocês só estão ouvindo, aí ó, tem que apurar o ouvido para que a leitura, né, se torne mais fácil de ser compreendida, tá bom? Se você tá aí com a Bíblia fácil, às vezes a Bíblia fica ali na sala, né, aberta. Vamos lá folhear a Bíblia, né? Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Vamos lá folhear, tirar o pó da Bíblia, né? Quem sabe a Bíblia tá com pó lá. Então ela diz assim, proclamação do Evangelho segundo Lucas, glória a vós, Senhor. A Bíblia pastoral diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus.
Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, vamos ver o que estava acontecendo aqui. Jesus, dois discípulos, mais uma vez com medo, estavam saindo de Jerusalém, onde tinha tudo acontecido. E eles estavam indo para esse lugar chamado Emaús, que era um lugar bem pequenininho. Eles estavam pensando em ficar por lá, porque um lugar pequeno, geralmente as coisas são mais calmas. E eis que pelo caminho encontram Jesus, que se faz presente no meio deles. Eles estavam tão tristes, tão cabisbaixos, que nem conseguiram perceber que era Jesus que estava ali com eles. Mas aí começaram a conversar, o tempo foi passando. Vocês perceberam como era longe? 11 quilômetros. Já pensou? Quanto será que é 11 quilômetros? Aqui é onde a gente está, no nosso bairro. Se a gente for a pé até Santana, que é um bairro maior, né, o centro ali de Santana, dá acho que por volta de, sei lá, 3 quilômetros, 4, mais ou menos. Já pensou? Seria como se a gente fosse 3 vezes, né? Vai lá, volta e depois vai de novo. Vamos pensar assim. É longe, né? Fora que o caminho é acidentado, sobe, desce, morro. Imagina lá naquele tempo. Estradinha de terra, poeira, sol ou chuva, né? Fica bem difícil. E eles, então sobrou muito tempo para eles conversarem, para dar atenção àquela pessoa estranha que estava ali com eles. Eles acabaram trocando uma ideia sobre o que tinha acontecido com Jesus, sobre o que eles pensavam, o que acontecia no coração deles. E Jesus começa a falar da Bíblia, né? Começa a contar para eles histórias que estão na Bíblia, desde Moisés, desde o Antigo Testamento. E vai falando, o assunto fica muito bom, aquela companhia fica agradável. Eles então pedem para que Jesus fique com eles e quando a gente gosta de alguém e começa ali um relacionamento gostoso, uma conversa gostosa, a gente lembra do quê? De cear, de comer, de tomar um lanche com essa pessoa, né? Às vezes a gente, quando encontra alguém, né, você já deve ter percebido, o pai, a mãe, ou até mesmo um amigo nosso, vem pra casa assistir um filme, o que faz? Ah, uma pipoca, né? Vem pra casa ali fazer um trabalho junto, o que a gente faz? Sempre tem que ter um lanche pra esse amigo. Então eles convidaram Jesus também para comer com eles.
E o gesto de Jesus partir o pão é um gesto que faz com que eles reconheçam Jesus. Porque os nossos amigos têm gestos que a gente reconhece. Quem não se lembra ali que um amigo gosta de coçar a orelha assim, não é? Ou gosta de morder a caneta, é feio. Mas aí tem um amigo que morde a caneta, ou escreve de um jeito, ou senta de um jeito. E o gesto mais marcante de Jesus, que tinha ficado com eles, era o gesto de partir o pão. Jesus aparece em algumas situações partindo o pão, né, fazendo milagre, ceando, comendo com os amigos. Então ele parte o pão. E foi aí que eles reconheceram esse amigo, Jesus, ficaram muito felizes. E depois disso Jesus de novo se afasta sem que eles percebessem, e eles pensam: poxa, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai Jesus deixou tantas lições e nós vamos mais uma vez se afastar? Não, vamos voltar. Resolveram voltar para Jerusalém, encontrar os outros amigos, contar o que tinha acontecido, e a partir daí a história vai ficando cada vez mais bonita para a nossa igreja, vai ficando cada vez mais maravilhosa, até que chega onde nós somos hoje, a igreja que nós temos hoje, esse presente que Jesus deixou ali, esse gesto de partir o pão que a gente repete até hoje na Eucaristia, não é? Quando Jesus parte o pão e eles começam a pensar, e quando eles reconhecem Jesus, a fé aumenta, assim, a fé e a esperança brota neles de uma tal forma que eles decidem tomar essa atitude de voltar para Jerusalém e enfrentar qualquer medo que eles tenham. Aí é que essa história mais se aproxima dos dias de hoje. Eu estava lendo comparando, né, vendo uma historinha que compara a fé com um guarda-chuva. Se a gente não usar o guarda-chuva na chuva, a gente se molha. Então não adianta nada ter guarda-chuva se sair na chuva com o guarda-chuva fechado. Então a historinha conta que um homem andava na chuva e ele se molhava. Um amigo viu e falou pra ele: olha, eu vou te dar um presente, é um guarda-chuva. Quando você sair na chuva, você usa. Ele usava o guarda-chuva debaixo do braço, porque ele não conhecia, continuou se molhando. Um outro amigo veio e falou pra ele: não, você tem que abrir o guarda-chuva. Quando ele abre o guarda-chuva, ele percebe que aquele guarda-chuva o protege e faz com que ele ande tranquilamente na chuva. E assim é a fé. E como que brota a fé no nosso coração, né? A fé começa ali pequenininha, começa assim a gente ver, e ela cresce porque a gente tem que cuidar da nossa fé. E como é que nós cuidamos da nossa fé? Se alimentando da palavra, se alimentando da comunidade, das missas, indo, participando das missas. Senão, a fé, ela desaparece. A fé é como um perfume. Sabe aquele perfume gostoso? A gente tem lá um perfume e quando a gente vai usar um perfume, o que a gente faz? A gente destampa o vidro, usa rapidinho ali e corre tampar de novo, porque senão o cheiro vai embora, né? O perfume vai embora. Então, os frascos de perfume, eles são geralmente muito bonitos. Como nós somos muito bonitos. Deus nos fez muito bonitos. Então nós somos como um frasco de perfume, onde a gente vai se abastecendo de fé, se abastecendo de esperança, dessa fé, dessa esperança que Jesus mostra que nós podemos ter, porque nós temos Jesus, e assim nós vamos conseguindo conviver com esses tempos difíceis sem fugir. Ah, mas a gente está ficando em casa, a gente está fugindo. A gente não está fugindo, né? A gente precisa ficar em casa. A gente está em casa com esperança, esperando, né? Passar tudo isso. Assim, vamos imaginar que a gente está lá no barco com Jesus, né? Jesus está ali, Jesus está andando pelas águas aí fora, está visitando cada um, está fazendo o seu papel. Não vamos pensar que Jesus nos abandonou, não. E se a gente pensar assim, ah, meu Deus, né, tá tudo perdido. Então aí é que a gente
não consegue mesmo conviver com toda essa situação e levar à frente os nossos planos. Por isso que eu falei lá no comecinho, era para estar fazendo a primeira comunhão hoje. Olha que dia maravilhoso, né, que fez hoje. Eu até saí fazer uma caminhadinha cedo, e o sol tá gostoso e tudo mais, mas Jesus preparou algo muito melhor pra gente, né? Ele quer que nós estejamos todos saudáveis, todos felizes e que a igreja esteja realmente cheia, os nossos corações ali todos ardendo, né? Olha só, esse seria o evangelho da primeira comunhão, né? Os corações ardendo para que vocês recebessem a visita de Jesus. Qual será, né? Como a gente não sabe ainda o dia, qual será o evangelho que está preparado para o nosso encontro pessoal com Jesus, para o encontro de vocês, pessoal, com Jesus, né? E aquelas crianças que já fizeram a primeira comunhão, que eu sei que alguns acompanham também, os adultos também, né? Vamos pensar, o que será que Jesus vai dizer pra gente o dia que a gente for lá na missa? Não é? Então eu vou me preparar, eu vou usar este tempo todo para se preparar. E Jesus conversa com os amigos. Os amigos conversam com Jesus. Mas depois Jesus se vai e eles não se veem mais. E hoje nós vemos, sentimos a presença de Jesus na Eucaristia, sentimos a presença de Jesus conosco, mas como que a gente consegue conversar? É possível? Sim, é possível através da oração. Então agora a gente vai falar de oração. Tem algo que eu queria falar assim especial para vocês. Orar ou rezar? O que vocês acham que tá certo, né? Pensa aí. Orar ou rezar? Vamos ver se alguém responde lá no comentário, enquanto eu vou falando. Por que eu tô falando isso? Às vezes as crianças, né, principalmente na catequese, falam assim, a gente fala, vamos rezar? Por que vocês querem rezar? Aí elas respondem assim, eu quero rezar por... Não quero rezar, quero orar, né? Então, o que tá certo, gente? Orar ou rezar? Teve alguma participação ou não? Ainda não deu. Ai. Vamos ver ali se alguém tá prestando atenção e dar uma opinião pra gente conseguir conversar, assim. Eu peguei vocês meio de surpresa, né? Eu vou ter que falar, né? Melhor eu falar. Depois, se alguém comentar, a gente bate papo com quem comentou. Então é assim, as duas formas estão certas. A gente pode orar, a gente pode rezar. Rezar, dizer assim, uma forma simples de fazer essa analogia, né, de explicar, rezar quando nós recitamos uma oração pronta. Quem falou? Cláudia Zarte falou, acho que orar e rezar são a mesma coisa. Ângela Iglesias respondeu, acho que os dois estão certos. Isso, os dois estão certos. De uma forma simples, né? Obrigada aí pela participação, gente. De uma forma simples, orar, os mais velhos costumam falar rezar, mas usam essa forma, né? Rezar. Lá no interior a gente até fala assim, nós vamos na reza. E reza de interior, gente, é muito bom, porque tem a reza e tem o lanche. A gente faz ali, arrisca o que Jesus mandou, a gente reza e come, né? As situações que Jesus vivia lá no interior são mais frequentes no dia a dia, porque o pessoal costuma ter mais tempo para isso. Então, rezar, quando a gente recita, vamos falar assim, a gente recita o Pai Nosso, recita um terço, recita uma Ave Maria. E orar é uma oração espontânea. Quando a gente, como eu comecei, né, com uma oração espontânea, fazendo alguma prece, pedindo para alguém, fazendo um agradecimento, alguma coisa, algo mais, tem mais esse sentido, esse olhar. E por que eu falo que os mais velhos têm esse hábito de falar e rezar? Porque a nossa igreja foi se renovando, veio aí a renovação carismática, os grupos de oração, onde a forma de fazer essa oração espontânea é bem comum. Então,
por isso que muitos usam orar, mas não tá errado não. Eu tô ali, né, já mais pro pessoal da melhor idade, vamos falar assim. Tô chegando lá, então eu uso essa forma a rezar. Ou melhor, não, vou falar assim, como eu sou do interior, então eu uso essa forma a rezar, né, mais frequentemente. E eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer orações espontâneas. Tem gente que começa uma oração espontânea assim, e você vê que aquela pessoa realmente fez aquilo de coração, foi uma entrega. O Espírito Santo ali se fez presente realmente. Como eu admiro, eu gostaria também de fazer. E às vezes a gente precisa estudar um pouquinho, né? Porque essas pessoas também começaram a fazer essas orações espontâneas, não é assim, né? Ah, vou mandar ver. E começa a falar e às vezes fala, né? Coisas que às vezes as pessoas até se magoam. Então, eu falei, vou estudar. E acabei chegando num material bem legal para ensinar as crianças a fazerem as orações espontâneas. Então agora eu vou colocar, vai ficar disponível aí no vídeo o link do material. É a roda de oração. Eu achei 2 rodas na internet. Uma com 6 passos e uma com 12 passos. Aqui o link é dessa menorzinha aqui, para vocês começarem com essa menor. Essa maior, ela pede para fazer uma leitura da Bíblia e fazer uma reflexão escrita, que eu achei muito legal isso daqui. É muito, vamos dizer assim, muito catequético, né? Pra gente deixar guardadinho lá. E aí, como que eu vou começar a fazer uma oração espontânea? Eu vou começar louvando, então aqui tem, eu louvo, tem os passos. Eu confesso os meus pecados, porque assim, eu começo, como que é o louvor? Eu vou louvar por Deus, pela criação, tudo que nós temos, tudo que Ele me ofertou, né? Um louvor de agradecimento, de reconhecimento e tudo mais. Depois que eu louvei, eu tenho que reconhecer que eu sou realmente pecadora. Todos nós somos, né? Nós vivemos ali momentos em estado de graça, porque a gente faz a confissão com o padre, ou a gente se entrega ali numa oração para Jesus, que a gente precisa de algo que nos alivie o coração para retomar o estado de graça, me aliviar daquele pecado, daquele gesto que eu fiz, ou do gesto que alguém fez por mim, mas que eu preciso tirar aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva que eu tenho. Então eu tenho que confessar os meus pecados. Aí eu começo, como eu confessei os meus pecados, eu vou pedir por mim, para que eu, depois de confessar, me torne uma pessoa melhor. Que Deus realmente me ajude a reconhecer aquele meu arrependimento. E então eu vou orar por meus amigos e por minha família, por aqueles que eu prezo, por aqueles que eu amo, por aqueles que eu gosto, e também aquele que eu também não gosto tanto. Família a gente gosta, né? Família pode acontecer o que for, a gente gosta. De manhã brigou, à tarde tá todo mundo sentadinho no sofá lá assistindo TV tudo junto, né? Ou mesmo que não esteja assistindo TV todos juntos, na hora de deitar a gente dá uma passadinha pra cada um lá, um boa noite, um beijinho, acabou. No outro dia, né? Não pode nem passar o dia inteiro, né, brigando. Então e aquele amigo que me deixa, né, muito triste, muito chateada, muito nervosa, mesmo assim eu vou rezar por ele, porque eu já pedi perdão lá, e aí eu já até esqueci o que ele me fez. Eu vou orar pela igreja, pelo padre, pelas nações, pelo mundo inteiro. Eu não posso orar só pra mim, só pelos meus, só porque eu gosto, só porque eu quero bem. Eu tenho que rezar também porque eu conheço, eu tenho que rezar também por aqueles que eu não conheço, por aqueles que precisam da misericórdia,
pelos necessitados, pelos carentes, pelos doentes. Eu não conheço, mas a oração tem um poder tão grande, se faz presente, se faz viva, e a gente passa a ser atendido. E aí o sexto passo, a gente termina agradecendo a Deus por tudo. Porque, olha só, a gente só tem que agradecer, né? Agradecer, se vocês forem perceber essa oração, ela louvou, adorou, Deus perdoou, nós rezamos por nós, por nossos amigos, por nossas famílias, por todos. Então, o que nos resta? Agradecer. Agradecer por tudo isso que Deus nos proporciona, nos deixa aqui em nossa vida. Quando for fazer a oração, é sempre bom pedir a inspiração do Espírito Santo. Ai, mas é tão difícil aquela oração do Espírito Santo. Eu confesso para vocês que eu demorei para aprender aquela oração do Espírito Santo, que é a oração mais comum que se tem. Mas a gente pode fazer daí uma oração espontânea pedindo os dons. Divino Espírito Santo, me ajude a falar, a pensar, a rezar essa oração com todos os seus dons, para que saia, para que eu me encontre num estado de oração, para que saia tudo bem. E termina fazendo um agradecimento. Eu posso pegar a Bíblia, posso fazer uma leitura da Bíblia, guardar aquelas palavras ali para mim, né? Pensar, né, como a gente faz, vamos pensar o que estava acontecendo, o que Jesus mostrou naquela leitura, ou que, se não for uma leitura do Evangelho, dos evangelistas, do Novo Testamento, uma leitura do Antigo Testamento também, o que estava sendo preparado, o que Deus queria mostrar com aquela leitura, um salmo, que é sempre tão bom, às vezes apenas um versículo de um salmo tem tanto conteúdo, né? Então é sempre bom também fazer uma leitura da Bíblia, tirar o pó da Bíblia, que não falei, tá? Ou uma outra forma de oração é a oração dos 5 dedos. Eu até fiz aqui uma pra mim, com a oração dos 5 dedos. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar. Tá dando pra ver aí? A oração dos 5 dedos. Essa oração quem trouxe pra gente foi o Papa Francisco. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei a minha mão, desenhei a minha mão e copiei lá da internet. Gente, tá sobrando tempo aqui pra olhar na internet, né? Mas eu tava me preparando. E coloquei cada dedo que é que a gente vai rezar. Essa aqui é muito facinho. Essa daqui, vai lá, imprime ou copia, pinta bem bonita. Eu fiz ela aqui, eu já tinha visto, eu vi algumas pintadas, eu vou pintar e depois vou colar aqui no meu caderninho. Fica muito bonitinho. E essa daqui, vai lá também depois, né? E anota nos dedinhos a oração. Então, olha só que bonito que é essa oração. O Papa Francisco disse assim, olha, quando rezo, Deus respira em mim. Achei lindo isso daqui, porque às vezes é tão difícil rezar, né? Às vezes eu vou te confessar uma coisa. Às vezes eu falo, meu Deus, eu preciso rezar, o que eu faço para rezar? E aí quando você pensa que se você rezar, Deus respira em você, já começa o movimento aqui dentro, ó. É aquilo lá, o coração ardendo, o Espírito Santo nos enchendo, e é só a gente se entregar que a gente consegue. Então olha só, 5 dedinhos, né? Aqui. Primeiro dedo, que é o dedo mais perto da gente. Pra quem que a gente vai rezar? Pela família, pelos amigos. Eu vou rezar pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu vou rezar pelos meus avós. Eu vou rezar por aqueles que moram na minha casa. Eu vou rezar por aqueles que não estão comigo no momento, aquele primo, aquela tia, os avós que não estão comigo no momento, mas eu vou fazer a oração para a família, para os meus amigos, porque eles estão aqui, ó, pertinho do meu coração. O indicador, para quem que eu vou rezar? O que faz o indicador? Aponta. Então eu vou rezar pelos líderes, pelos pastores da igreja,
pastores da igreja incluem o papa, o bispo, o padre, o cardeal, os líderes. Quem são os líderes da nossa vida também? Os professores, os médicos, aqueles que estudam muito, que têm inteligência assim bem privilegiada para estar entendendo toda a ciência, toda a tecnologia e nos ajudam a também entender. Então eu vou rezar por aqueles que apontam o caminho, para o padre que me mostra ali na leitura, na homilia do evangelho, tudo como eu devo viver a minha semana. Aí esse dedo aqui que é grandão, né? Para quem que eu vou rezar? Para os governantes e as autoridades. Vamos rezar principalmente para que eles tenham capacidade de conduzir tudo o que precisa para que tudo melhore, né? Quando a gente tem um governo que olha pelo seu povo, que se preocupa, que vive, se coloca no lugar do povo, essa cidade, esse lugar, esse bairro, aquele líder do bairro, ele vai ser muito melhor. Então nós vamos rezar pelo governo e pelas autoridades. Aí esse dedo aqui é o dedo fraco, né? Você vê, ó, ele é fraco. Esse dedo aqui é o dedo do anel, né? Da aliança. A gente fala que é o dedo mais fraquinho, mas é o dedo... Por quê? É o dedo dos necessitados. Essa aliança, para quem é casado, lembra que nós necessitamos sempre de amor, né? E o dedo dos mais fracos, dos necessitados, a gente vai rezar por todos aqueles que precisam de qualquer coisa. Eles precisam, às vezes, apenas de uma oração, de uma palavra amiga, mas eles também precisam de bens, né? De alimentos, precisam de roupas, precisam de saúde, né? De ter alguém ali que olhe por eles e eles consigam ter uma vida melhor. Aí sobrou o dedinho. Quem é o dedinho? Pensa bem, olha, eu já rezei para a família, para os amigos, para os líderes, para o governo, para os necessitados, rezei para todo mundo. Quem está faltando? Eu, você. Então, por que sobrou o dedinho pra gente? Porque nós temos que lembrar que nós somos pequenininhos, sempre pequenos. Deus é grande, todo amor é grande, todo amor de Maria é grande, é maravilhoso, é enorme, nos enche o coração, mas para que eu receba tudo isso, eu tenho que me fazer pequeno, eu tenho que me fazer humilde, eu tenho que lembrar de todos. Então, o Papa Francisco achou que nada melhor do que deixar esse dedinho aqui. Que ai, né? Ai, se a gente ganha esse, né? Então, esse daqui, ó. Vamos rezar por nós, pela nossa vida, por nossa saúde, por nossa escola, por nossos dons, nossos entendimentos, o nosso reconhecimento, o que eu preciso melhorar, onde eu preciso melhorar, o que eu tenho de bom para oferecer. Faz ali toda uma leitura de você mesmo, tu se coloca ali, se entrega. E aí eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão fazer orações maravilhosas, orações de entrega, orações espontâneas e orações que nos deixam felizes, assim como eu falei que e a gente quando admira alguém, a gente pensa, vamos pegar o de melhor que essa pessoa tem, né? Não pegar, tirar e deixar ela sem, né? Mas a gente usar pra gente aprender, né? Então, foi assim que eu pensei, que eu fui estudando, fui aprendendo, estou aprendendo por vocês, por mim, para que eu seja uma pessoa melhor, para que as crianças sejam melhor, para que os pais, as mães se encham de fé, se encham de esperança, que todos possam ser bons, tá certo? Pediram pra tirar uma foto da mão. Da mão? Pra mandar. Ah, tá. Pediram aqui pra tirar uma foto da mão. Acho que vai colocar lá na conversa? Vai colocar lá na conversa do vídeo, tá? Eu queria uma caderno de novo. Aqui é minha cola. A gente prepara o material para catequese, aí lá na catequese a gente tem as mesinhas e tudo mais, né?
Eu preparei aqui uma oração muito bonita para encerrar o nosso momento, que essa oração não é minha, é uma oração de um livro de catequista, de uma agenda de catequese, que me foi presenteada. E ela é uma oração de Maria, né? Um dos assuntos que eu fiquei pensando em trazer foi Maria, porque assim, Maria é mãe. E eu fiquei pensando muito nas mães, né? Durante todo esse tempo, porque eu sou mãe, né? Eu até brinco, eu falo que a minha quarentena continuou mais ou menos no mesmo ritmo, né? Vamos dizer assim, a minha casa ficou mais cheia de gente, mas ficou mais ou menos no mesmo ritmo. E a mãe é aquela que fica ali, né? Na casa, cuidando, assim como Maria cuidou do filho, viu o filho crescer, viu o filho se tornar também um líder, que é o que toda mãe quer que o filho seja, com a humildade, com a mansidão de Jesus, e que depois viu o seu filho também sofrer, mas viu o seu filho se entregar por amor. Então que esse amor de Jesus brotem aí no coração de todas as crianças, tá? Que encha, que as crianças tenham Jesus por toda a vida, que mesmo estando longe das mães, por ir fazer a vidinha, né, de vocês, mesmo assim que a gente carrega ainda assim o amor de mãe, né? Então vamos lembrar da mãe, da nossa mãe Maria. Então, querida Maria, minha querida mãe, coloca a mão sobre a minha cabeça, coloca você também aí a mão na sua cabeça e imagina que é a mão de Nossa Senhora pesando na sua cabeça. Por quê? Para tirar todo aquele pensamento ruim, todo aquele pensamento que me afasta das coisas boas, todo aquele pensamento que tem trazido aí um desconforto para o meu coração, aquele pensamento de confusão, aquelas atitudes que me fazem com que eu não seja tão boa, que a mão de Maria me abençoe agora. Tudo aquilo que me afasta de Jesus, tudo aquilo que me afasta do céu, que me afasta de Maria, que seja levado para longe, que aflore no meu coração, guarde no meu coração os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações, com que a esperança, que venham boas notícias, bons dias, os meus gestos se façam bons durante essa semana, para que eu possa agradar a Maria, para que eu possa agradar a Jesus, para que eu me torne uma criança agradável, para que eu me torne um amigo agradável, um irmão agradável, um filho agradável. Que eu reconheça na minha mãe a mãe de Jesus, que eu reconheça na minha mãe, no amor da minha mãe, o amor de Maria. E que esse amor venha para aumentar a minha felicidade e que me torne uma criança abençoada e me torne também mais pertinho da graça do céu. Dai-nos, Maria, nossa bênção. Dai-nos, Maria, a sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, foi esse meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E um até breve. Cada semana é uma semana, cada dia é um dia. A gente sabe que até o dia 10 a gente vai estar ainda nessa situação de se ver pela telinha, né? Vocês me veem e eu não tô vendo vocês. Então, mas que a gente se encontre logo. Nem na rua não tá dando mais pra gente se encontrar de vez em quando, né? Mas que a gente se veja logo, se encontre logo,
retomem as nossas atividades, vamos rezando, façam experiências de oração, tirem foto, compartilhem no Face da paróquia, compartilhem nos grupos, depois a gente passa aí para a Pastoral da Comunicação. A gente está montando um trabalho bem bonito de todo esse período. Eles estão envolvidos aí para juntar tudo, fazer com que mostre, né? A gente, daqui a um tempo a gente olha e fala quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente viveu, o que a gente aproveitou, o que a gente pode melhorar, o que disso vai ficar, o que a gente deseja que seja contínuo, que continue. Tem muita coisa que dá para continuar ainda fazendo, coisas que nós não fazíamos, momentos que nós não vivíamos através do Facebook, através da telinha, através da internet. Então, que isso seja, torne para nós aprendizado, que fique bom e que a gente possa usar. Não esquece de ir lá no YouTube também, procurar a página da paróquia, curtir, manda aí para os amigos, para a família, para a gente conseguir os 1000 inscritos no YouTube e conseguir um canal lá no YouTube para transmitir ao vivo também, tá bom? Um beijo, fica com Deus, boa semana a todos, até breve. Eu não consegui postar a foto, mas aí posto depois que acabar a live.